que existem puros espíritos criados, sabemo-lo pela fé. Quais são os puros espíritos criados que a fé nos faz conhecer? A fé nos faz conhecer os puros espíritos bons, isto é, os anjos, e os maus, isto é, os demônios. Explicação. Sabemos que existe o mundo porque o vemos. Os nossos olhos materiais não podem ver os espíritos, e por esse motivo nunca poderíamos, nem com os olhos, nem com os outros sentidos, afirmar e conhecer de modo seguro que existem puros espíritos. Deus nos fez conhecer a existência deles por meio da fé, ou, por outra, revelou-nos que existem os espíritos. A nossa razão nos mostra a conveniência da existência dos espíritos. Efetivamente, vemos na ordem das criaturas uma perfeita harmonia, uma progressão. Se não houvesse os puros espíritos, encontrar-se-ia nesta ordem progressiva uma lacuna, e a harmonia não seria completa ou perfeita. Em primeiro lugar, na ordem mais baixa, estão os seres inanimados, que compõem o chamado reino mineral. Seguem-se os seres vivos, mas não sensitivos, isto é, as plantas, as flores, as ervas, etc., que compõem o reino vegetal. Acima destes estão os seres vivos que compõem o reino animal, com uma admirável variedade de seres. Acima dos animais está o homem, que, pelo corpo, pertence ao reino físico, material, e pela alma é imagem de Deus, é semelhante a Deus, é espírito, e pertence ao reino espiritual. Ora, a razão vê a conveniência de, entre o homem e Deus, haver uma outra classe de seres que já não pertençam ao reino físico, mas ao puro reino espiritual, que sejam semelhantes a Deus, como o homem o é pela alma, mas não aos outros seres, como o homem o é pelo corpo. Esta classe é precisamente a dos puros espíritos. São eles as criaturas mais nobres. O Catecismo nos ensina que há como que duas espécies de puros espíritos: os espíritos bons, isto é, os anjos, e os maus, isto é, os demônios. De uns e outros nos ensina o Catecismo, nas respostas seguintes, o que devemos saber. Exemplos. Um querubim de guarda ao paraíso terrestre. Deus, depois de ter expulso Adão e Eva do paraíso terrestre, onde se tinham tornado pecadores por comerem do fruto proibido, pôs diante do paraíso de delícias um querubim, com uma espada de fogo e versátil, para guardar o caminho da árvore da vida. A Sagrada Escritura, quase em cada página, nos manifesta a existência dos anjos, recordando-nos os ofícios de que Deus, frequentes vezes, os quis fazer ministros. Quem são os anjos? Os anjos são os ministros invisíveis de Deus, e também nossos guardas, tendo Deus confiado cada homem a um deles. Explicação. Tem os anjos, isto é, os espíritos bons, dois ministérios. Primeiro, são os ministros invisíveis de Deus, não só, por assim dizer, a corte de honra de Deus, mas também seus ministros, isto é, seres de que Deus se serve para muitas operações. Segundo, são, além disso, nossos guardas, quer dizer, desempenham também para conosco um ministério especial. Guardam-nos, pois Deus confiou cada um de nós a um deles. Desde o dia do nosso nascimento, estamos sob a guarda e assistência de um anjo, que nos acompanha sempre e em todo lugar, sem nos abandonar sequer um instante. Exemplos: os anjos, ministros e benfeitores dos homens. Recorda a Sagrada Escritura muitos benefícios feitos aos homens pelos anjos, como ministros de Deus. Um anjo salvou Ló e sua família do incêndio de Sodoma.
Um anjo indicou a Agar uma fonte no deserto para matar a sede a seu filho Ismael. Um anjo serviu de guia ao jovem Tobias na sua longa viagem. Um anjo levou no deserto comida e bebida ao profeta Elias. Um anjo protegeu os 3 jovens hebreus na fornalha de Babilônia e Daniel na cova dos leões. Um anjo partiu as cadeias de São Pedro e salvou-o do furor de Herodes. Um anjo sugeriu a Cornélio, centurião romano, que procurasse São Pedro e se fizesse instruir na verdadeira fé. Um anjo anunciou à Virgem Santíssima o mistério da encarnação. Outro anjo salvou a São José e avisou-o que fugisse para o Egito, a fim de salvar de Herodes o menino Jesus. Os anjos anunciaram aos pastores o nascimento do Messias, etc. Castelo Sant'Angelo. No ano 590, após uma grande inundação, rebentou em Roma a peste, que arrebatou também o Papa Pelágio II. São Gregório Magno, que lhe sucedeu, ordenou que durante 3 dias seguidos se fizesse uma procissão, a fim de obter o auxílio de Deus. Quando, ao terceiro dia, a procissão chegou defronte do mausoléu de Adriano, foi visto em cima desse monumento um anjo, que repunha a espada na bainha. A alegria de todos por aquela aparição foi indescritível, pois compreendeu-se que o flagelo desapareceria. Efetivamente, desde aquele dia não se deu mais nenhum caso de peste. Em recordação deste acontecimento, recebeu o mausoléu de Adriano o nome de Castello Sant'Angelo, e no cimo dela foi colocada uma estátua dourada, representando um anjo, repondo a espada na bainha. Mais tarde, estendeu-se esta procissão a toda a cristandade e foi fixada para o dia 25 de abril. É também conhecida pelo nome de Ladainha de São Marcos, porque a festa de São Marcos cai precisamente no dia 25 de abril.